A palavra de Deus fala assim em Salmo 73. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos por os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com a certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou ofendido, a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento era como animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis, todos são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Que salmo, não é mesmo? Que salmo. Ano novo, vida nova. Essa frase ela é tão comum nessa época e ela carrega em si um desejo de mudança, não é mesmo? De renovação, de esperança por dias melhores que estão por vir. O início do ano sempre ele traz consigo um misto de esperança, de reflexão. Nós olhamos para trás, para os desafios e conquistas do ano passado, do ano que se passou, e para frente também com expectativas, com sonhos para o que está por vir, não é mesmo? Mas se formos realmente sinceros, também trazemos algumas dúvidas conosco, algumas frustrações e até questionamentos. Afinal, a vida nem sempre segue o roteiro que nós esperávamos, não é mesmo? Você já se perguntou por que às vezes parece que aqueles que não se importam com Deus vivem uma boa vida, enquanto nós que buscamos ser fiéis
nós enfrentamos tantas dificuldades. Já parou para pensar nisso? Esse tipo de pensamento pode surgir no início do ano, quando nós começamos a refletir sobre o que nós queremos mudar ou o que não entendemos na nossa caminhada. Hoje nós vamos mergulhar aqui em uma reflexão que é tão antiga, mas também muito atual. Vamos olhar para um homem de Deus que começou uma nova fase com uma grande crise no coração, mas que encontrou respostas que ele tanto procurava. Nós vamos começar este ano buscando juntos aqui uma perspectiva renovada sobre a bondade de Deus e o que realmente significa ter uma boa vida. E o trecho que nós vamos trabalhar agora está lá nos versículos 1 a 3. Ele fala: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para se desviarem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Perceba que Asaf, aqui o autor do Salmo, ele começa declarando: certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Ele dá com uma certeza. É quase como que ele estivesse repetindo um credo, algo que todos falavam. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Nós sabemos disso. É quase como um credo para ele. Algo que ele sabe ser verdade, mas aparentemente na teoria. Deus é bom. Ele sabe isso, teoricamente. Deus é bom. Mas já no verso 2, não durou muito. Já no verso 2 vem a crise. Quase me resvalaram os pés, ele fala. Quase caí. É como se ele estivesse em uma trilha que é escorregadia e ele quase cai. Está quase caindo. Ele não consegue mais sustentar a convicção de que Deus é bom. Porque algo dentro dele está abalando essa certeza. Imagine Asaf andando nas ruas, até em nossos dias, né? Ele observa um certo incômodo ao ver as pessoas arrogantes, as pessoas perversas, desfilando com seus carros de luxo, gastando dinheiro sem se preocupar com o que está gastando, aparentemente vivendo uma vida sem consequências negativas. Tirando férias onde quer tirar, nos lugares que quer ir, sem preocupar se tem milhas ou não. Só vai. Enquanto isso, ele que é fiel a Deus, passa por lutas, passa por perseguições, contas que não fecham, passa por vergonha porque muitas vezes não consegue passar tudo aquilo que comprou no carrinho de supermercado e tem que devolver algumas coisas. Não consegue levar os filhos para almoçar em algum lugar. Tem enfermidades. O peso da rotina. Não é fácil. Não é fácil. O problema é que Asaf, um servo de Deus, ele experimenta uma crise de inveja. E duvida ao observar os ímpios que se dão bem na vida. Aqui, meus irmãos, nós podemos perceber algo presente em muitos salmos. As lamentações aqui. Ele está lamentando. Está lamentando a vida que ele está observando nos outros. O que nos ensina que, por um lado, que é possível ser um crente, é possível ser fiel e ainda assim passar por conflitos de inveja, de dúvida em nossos corações. Não precisamos fingir que está tudo bem quando não está. Deus, Ele
já sabe o que passa em nossos corações. E deseja que nós expressemos isso com honestidade. Nós não conseguimos esconder nada de Deus. Nada. Ele conhece o que passa em nossos corações, em nossa mente. E por outro lado, é algo que pode ser muito útil para aquelas pessoas que estão começando a conhecer a fé, ou que ainda não conhecem, ou que estão nessa caminhada buscando conhecer mais de Deus, que não são cristãos. Você pode notar que a Bíblia, ela não esconde conflito dos seus servos. Perceba. Aqui é um servo de Deus duvidando da bondade de Deus. Que loucura. Que loucura. Está na Bíblia. É uma lamentação que ele faz aqui. Se você já se sentiu decepcionado com a vida, frustrado com a injustiça do mundo, o Salmo 73 faz o eco em seus sentimentos. É isso que os salmos fazem. É um eco dos sentimentos de todos. Todos, em algum momento, passam por diversos sentimentos que os salmos trazem. Nesse salmo nós podemos ouvir o som do coração de Asaf quase se partindo de inveja. Por que eles estão prosperando e eu, que sirva a Deus, estou sofrendo? Ele fica balançado a ponto de dizer: pois eu tive inveja dos arrogantes, dos homens maus. Asaf olha para a prosperidade dos perversos e tenta conciliar o fato de que Deus é justo e bom. E ao não conseguir resolver essa aparente contradição, o seu coração se amargura ali. Então a inveja de ter o que os ímpios têm começa a corromper e ele começa então a duvidar de Deus. De que Deus está realmente no controle e que Ele é bom. E se vale a pena ser justo, se aqueles que não são prosperam. Que sentimento, não é mesmo? Mas isso nunca passou pela nossa cabeça. Nós somos bem melhores que Asaf, certamente. Mas perceba aqui o problema de Asaf. O problema dessa passagem. Não é apenas uma preocupação teológica aqui. É o drama de um coração humano. É o drama de um coração humano. É Asaf gritando para Deus em seu interior: eu não consigo entender. Não consigo entender a tua maneira de governar o mundo. Não consigo. E isso é algo que todos nós passamos. Seja no tempo de Asaf, seja em nosso tempo. A inveja da prosperidade alheia, a aparente injustiça na distribuição das riquezas, a desilusão diante dos sofrimentos do justo, são vivências que nós passamos todos os dias. O lamento de Asaf, ele reflete uma dor que permanece até hoje. Quando ele diz: pois eu tive inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, podemos quase transpor isso no Twitter, no X, né? No X. Para a nossa vida real também, para o feed do Instagram, onde as pessoas ostentam ali carros, viagens, roupas de grife, um estilo de vida luxuoso. Tem gente que sai na rua entregando dinheiro para os outros, gente. Nunca encontrei um desses. Pelo amor de Deus. Enquanto isso, muitos cristãos, e não cristãos também, se perguntam: por que eu estou sofrendo com dívidas, doenças, problemas familiares, enquanto aquelas pessoas que parecem não se importar nem um pouco com Deus estão bem-sucedidas? Asaf está lidando com uma realidade que ultrapassa a sua experiência individual também. Ele observa a sociedade, ele percebe que os arrogantes, os perversos,
não são apenas uma ou duas pessoas, mas um grupo significativo que aparentemente constrói impérios de poder e status. E da mesma forma, quando nós analisamos a nossa realidade global, nós vemos como a corrupção, como o abuso de poder, como a ganância econômica podem prejudicar milhões de pessoas. Os arrogantes parecem sempre estar no topo. E isso cria em nós um senso de frustração, um senso de revolta, não é mesmo? Há tanta desigualdade social, tanta. Uma diferença gritante entre ricos e pobres. Além disso, uma corrupção sistemática ali, onde políticos, juízes, empresários de má conduta que fraudam leis ou fazem leis para si mesmos, em prol de si mesmos, desviam recursos e vivem ostentando uma aparente tranquilidade, impunidade. Assim como Asaf, ele percebeu os ímpios não são afligidos, ele fala. Nós também vemos pessoas que parecem estar acima da lei. Não é? Parece que a lei não funciona para eles. E parece que todo mundo está gritando e percebendo, mas a lei não continua funcionando para eles. Para nós, funciona. Eles não respondem pelos seus atos muitas vezes, não é mesmo? Como isso é frustrante, como isso irrita. E nós estamos falando em um país onde isso é uma loucura, gente. A corrupção, a impunidade, a gente vê isso todos os dias. Todos os dias. Todo dia uma coisa nova que a gente fica frustrado, que fica irritado. Todo dia a gente abre o nosso Instagram e vê lá, o que está acontecendo? Abre as notícias e vê como isso é possível, como isso está acontecendo aos olhos de todo mundo e nada acontece. É loucura. É frustrante mesmo. É revoltante. Esse salmo de Asaf, ele fala muito às nossas corações, não é mesmo? Há tanta desigualdade social. Querendo ou não, a inveja ou a comparação que o salmista experimenta encontra espaço fértil no mundo em que nós vivemos. Repleto de ostentação, de materialismo, de competição. Esse problema simplifica porque atinge o âmago do ser humano, o nosso senso de justiça, não é mesmo? A gente vê a injustiça e a gente fica indignado. Se há um Deus justo, por que ele não intervém imediatamente para corrigir essas disparidades, essas injustiças? Se as pessoas perversas continuam prosperando, por que nos esforçamos para sermos honestos? Para pagar os nossos impostos, para seguir as leis? Por que não fazemos que nem eles? Isso nunca passou na nossa cabeça. E esse nível de questionamento não é exclusivo no contexto religioso, meus irmãos. Muitas pessoas que não professam nenhuma fé olham para essa realidade e se perguntam onde está a verdadeira justiça, se um dia haverá acerto de contas para essas pessoas. Asaf estava com todas essas angústias, todas essas lamentações, essas revoltas, até que algo acontece. Versículos 16 e 21. Ele fala assim: e só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Era muito difícil começar a pensar nessas coisas. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual é o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante,
como são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Imagine Asaf aqui, passando por todo aquele período de dúvida, de angústia, de inveja, quase uma apostasia, quase que meus pés escorregaram. Ele fala. A pergunta martelava na sua mente, o fazia perder o sono, enchia o seu coração de amargura. Então, algo muda quando ele entra no santuário de Deus, no lugar de culto, de encontro com a presença de Deus, onde os sacrifícios eram oferecidos, onde a aliança era relembrada. Ele entra no santuário e algo muda. O texto ele não detalha o que aconteceu aqui, mas mostra o resultado. Asaf passa a enxergar além do agora, além das aparências imediatas. No santuário, Asaf compreende o fim dos ímpios. Ele, e somente quando ele levanta os olhos para Deus, ele vê toda a história. Quando a destruição final dos ímpios é considerada, sua prosperidade atual agora assume novas proporções. Ela é vista como algo breve, algo passageira. Embora o mal esteja prosperando hoje, ele será extinguido em alguns instantes, em alguns segundos, na sua curta existência, vida. Mais do que isso, ele vê que Deus é justo e ele não deixará que a injustiça perdure para sempre. Vemos então aqui uma virada de chave do desespero para a confiança, do ceticismo para a adoração. E o que mudou? O ambiente que ele estava e a perspectiva. Quando nós nos colocamos em ambiente de adoração, meus irmãos, focando em Deus e não em nós mesmos, nós passamos a ver as coisas pela ótica divina. É como se Asaf estivesse olhando a vida através de um vidro embaçado e de repente esse vidro é limpo, o permitindo ver toda a paisagem como Deus vê. Perceba que a resposta de Asaf, que Asaf encontrou aqui, não é simples, como os ímpios serão punidos agora. Não. Ou você vai ficar rico amanhã, não é isso. A solução vem de compreender que Deus é soberano, justo e bom. Ele vê a totalidade do panorama geral. O problema de Asaf era fruto de uma visão limitada, centrada no aqui e no agora. E esse muitas vezes é o nosso problema também. Nós não conseguimos enxergar além do aqui e agora, porque nós somos seres finitos, não é mesmo? É difícil a gente ver além desse ano. A gente planeja para esse ano de 2025, estamos planejando. É difícil ver além disso muitas vezes. É difícil ver além do mês que vem, quando as contas já não fecham esse mês. Mas ao entrar no santuário, ele entende que há uma eternidade e também há uma justiça final. O Salmo 73 ele mostra que ao entrar no santuário, Asaf ele entende que havia um fim reservado para os ímpios, para os maus. No Evangelho nós também aprendemos que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos. Não há ninguém que não vai comparecer nesse tribunal. Haverá sim uma prestação de contas. Todos nós, todos prestarão contas por aquilo que faz. Em Provérbios ele vai dizer: jovem, faça tudo o que você quiser fazer. Viva da maneira que você quiser viver. Mas saiba de que todas essas coisas
Deus vos trará juízo. Aqueles que permanecem em rebelião contra Deus enfrentarão, sim, consequências eternas, que não são passageiras, não são como esse mundo aqui que vivemos, que é como que se fosse uma fumaça, como o diabo nos fala, um vapor que hoje está aqui e amanhã já não está. Mas aqueles que se refugiam em Cristo encontrarão perdão e vida eterna. Isso nos traz paz, pois nós entendemos que a injustiça não terá a última palavra. Nós podemos ver a prosperidade deles daqui. Mas Deus é um Deus justo. E a injustiça não será esquecida. É difícil para a gente olhar hoje, mas precisamos confiar em Deus. Pode ser que muitas vezes as leis dos homens não estão dando cabo da impunidade deles. Mas Deus está vendo tudo. Ele vê todas as coisas. E todos um dia prestarão contas dos seus atos. Antes de continuar, é interessante falar sobre a experiência de Asaf de entrar no santuário. Frequentar uma comunidade cristã saudável, participar de cultos, orar juntos com os outros cristãos, nos ajuda a nos redirecionar o nosso olhar para Deus, enxergar além dos nossos problemas imediatos. E nessa adoração, nessa adoração a Deus, nós proclamamos quem Deus é. E nós relembramos uns aos outros a sua soberania, a sua bondade, o seu amor, a sua justiça. A comunidade, o templo, o santuário nos faz relembrar que Deus realmente é bom. Que Deus, ele é justo. Nos ajuda a passar essa vida que é tão frustrante muitas vezes, no cuidado uns com os outros. Na comunhão, Deus alinha o nosso coração ao coração dele, curando muitas vezes a inveja, curando a dúvida, curando o desânimo. É no santuário que ele faz isso. Então nós chegamos ao desfecho final da jornada de Asaf. Depois de percorrer o caminho ali tortuoso da dúvida, da inveja, ao ver a prosperidade dos ímpios, o salmista finalmente ele se firma em uma perspectiva inabalável, na esperança inabalável, a certeza de que Deus está com ele, conduzindo e sustentando ele. Se nas páginas anteriores nós vimos Asaf quase afundar na lama da amargura, agora nós vamos encontrar ele de pé, na rocha sólida, firmado na presença de Deus. É como se, após atravessar um vale escuro, repleto de questionamentos, ele emergisse agora na superfície, respirando um ar puro de confiança em Deus. Veja os versos 23 e 28. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Me guias com teu conselho e depois me recebe na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as tuas obras. Que perspectiva que mudou, não é mesmo? De um servo que estava resbalando, quase caindo, agora vemos ele firmado
na rocha eterna. O verso 23, ele abre com uma expressão de contraste. Ele fala, no entanto, estou sempre contigo. No entanto, ele passou todo o salmo falando da inveja, da frustração, de quase se desviar, mas agora, o no entanto, implica aqui uma mudança de curso. Não se trata apenas de uma reviravolta emocional, mas espiritual. É Deus quem muda a perspectiva de Asaf. É quando ele entra no templo que tudo aquilo que ele enxerga muda. Para nós que vemos após a vinda de Cristo, essa frase ecoa a promessa de Jesus, onde ele diz que sempre estaria conosco, todos os dias, até o fim dos tempos, Mateus 28, 20. Isso significa que, em nossa realidade, a presença de Deus não é meramente teórica ou mística, mas é tangível por meio do Espírito Santo que habita em nós. Ele está sempre conosco. Ele fala, estou sempre contigo. Asaf fala para Deus. Mas Jesus, ele fala de volta para nós. Eu nunca te desamparei. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele retorna essa nossa expressão. Jesus é a expressão máxima de que nós não estamos sozinhos, de que Deus se fez carne e habitou entre nós, o nosso Deus conosco, o nosso Emmanuel. Nós não estamos sozinhos nas nossas dores, injustiças. Na cruz, meus irmãos, na cruz, Jesus confrontou toda a maldade, toda a injustiça. Perceba, Jesus, o justo, se tem alguém que poderia dizer que mundo injusto, foi Jesus. E mesmo assim, ele levou consigo toda a nossa injustiça. Em sua ressurreição, ele assegurou-nos de que a vitória definitiva pertence ao Senhor. Não pertence aos arrogantes, não pertence ao mal, pertence ao Senhor. E no verso 23 ele ainda continua, tu me seguras pela minha mão direita. A imagem da mão direita remete à força, à autoridade. Segurar a mão direita de alguém é um gesto de sustentação, um gesto de proteção. Em nossa cultura, podemos pensar em um pai que segura a mão do seu filho para atravessar a rua movimentada. Há um senso de confiança ali. A criança pode até entender os perigos ali, mas ele sabe que ele está seguro ali, porque o pai está conduzindo ele. Essa é a referência que Asaf faz. Deus nos segura com a sua mão, ele nos conduz, ele está ali nos guiando, nos ajudando, em um mundo com tantas incertezas, crises econômicas, relações rompidas, saúde frágil. Saber de que Deus segura a nossa mão direita traz consolo, nos traz segurança. Já parou para pensar que a mão de Deus nunca se cansa de nos sustentar? Mesmo quando você se sente fraco, mesmo quando você está quase resvalando, como Asaf estava. E no verso 24 ele fala, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aqui vemos o antes e depois. Deus nos guia com o seu conselho no presente e nos recebe na glória no futuro. O consolo imediato vem da palavra de Deus, das suas instruções, da sua sabedoria implicada na vida real, no nosso dia a dia. É ela que nos guia, é a palavra de Deus que nos guia. É ela que nos aconselha. E o destino final é a glória, que para o cristão é a plena comunhão com Deus na eternidade, diante das injustiças e dificuldades. Não perca de vista a promessa da glória futura. Nós podemos estar passando dificuldades aqui, injustiças aqui, mas a glória futura nós estaremos diante de Deus. Esse é um combustível que mantém acesa a nossa esperança. Jesus
prometeu ir preparar um lugar para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Logo, a nossa história não acaba aqui. Não acaba aqui. Há um horizonte eterno, onde cada lágrima será enxugada. Nós podemos estar aqui realmente passando por lutos, choros, prantos, mas lá Ele enxugará toda lágrima de nossos rostos. Lá não haverá mais luto, lá não haverá mais pranto. Lá nós estaremos diante da vida eterna. Estaremos diante do nosso Deus. E por isso ele fala, quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ele fala. Esse versículo é a declaração da total dependência de Asaf em Deus. É Asaf olhando para o céu, a dimensão espiritual, e olhando para a terra, a dimensão física, e concluindo que nada se compara a estar com Deus. Nada. Quantas vezes, mesmo crendo em Deus, nos pegamos desejando outras coisas. Poder, prestígio, bens materiais, como vimos antes. Invejando os maus pela sua prosperidade. Como se fossem a nossa maior realização. Asaf nos lembra de que, no fim das contas, tudo isso é insuficiente. Como autor de Provérbios fala, tudo é vaidade. Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo isso não passa de vapor. Nada sustenta a nossa vida além da presença de Deus. Somente a presença de Deus satisfaz completamente a alma humana. Considere o que Asaf está dizendo aqui, meus irmãos. Se Deus é o seu maior prazer, fique em paz, pois Ele não pode ser tirado de você. No céu, Deus é tudo o que você deseja, tudo o que você precisa. Na terra, Deus é tudo o que você deseja, tudo o que precisa. Na morte, ou na vida, na doença ou na saúde, mesmo quando o seu corpo se deteriora em direção ao túmulo, Deus é tudo o que você deseja, tudo o que precisa. Fique em paz, meus irmãos. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, ele fala no verso 26. Asaf, ele aqui reconhece a fragilidade humana. A nossa carne, nosso corpo físico e o nosso coração, as emoções, as vontades, elas se desgastam, se desfalecem, aqui ele fala. Podemos adoecer, podemos cansar, ter crises emocionais. Contudo, Deus se apresenta como a nossa fortaleza, a nossa herança. Deus é nossa fortaleza, meus irmãos. Um lugar seguro em meio às tempestades dessa vida. Enquanto o mundo desaba, Deus permanece inabalável. Deus é a nossa herança. Na cultura bíblica, a herança era algo valioso, passado de geração em geração. Deus aqui se oferece a nós, não como algo efêmero, algo que passa, passageiro, mas como uma posse eterna. Ele nunca será tirado de nós, e nós nunca seremos tirados dele. Os que se afastam de ti certamente perecerão, ele fala. Tu destrói todos que são infiéis para contigo, verso 27. Aqui, meus irmãos, aparece um lembrete sério. Há uma consequência para aqueles que rejeitam a Deus. Às vezes, quando vemos pessoas que vivem de forma totalmente contrária ao reino de Deus prosperando no imediato, nós esquecemos que a história não termina aqui. Mas o Salmo 73 enfatiza de que o fim dos ímpios é a ruína. Mas como dissemos, em Cristo vemos a graça abundante para resgatar pecadores. Se alguém se arrepende e se volta para Deus, encontra perdão e vida. Então o verso 27 não é uma sentença irrevogável. Não. Mas uma advertência real para quem persiste na infidelidade.
a justiça chegará. Hoje nós temos a possibilidade de mudar, mas haverá um dia em que nós estaremos diante de Deus e que não haverá mais mudança, só a justiça. A graça passará. Estaremos diante da justiça de Deus. Então temos que mudar aqui e agora. E ele fala, mas quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor, Deus, o meu refúgio, para proclamar todas as tuas obras. Este é o grande finale daqui do Salmo 73. Bom é estar perto de Deus. Toda a crise de Asaf resultou num amadurecimento espiritual de Asaf, que culmina aqui nessa declaração. Ele experimentou o amargor, a inveja, a tentação de desistir. Contudo, percebeu que não há lugar melhor do que a presença de Deus, do que estar na presença do Senhor. E agora não apenas se refugia em Deus, mas ele proclama também as obras do Altíssimo. Ao reconhecer que está perto de Deus, que Deus é bom, Asaf se sente impelido aqui a contar isso para todos que estão ao seu redor, proclamar todas as suas obras, ele fala. Da mesma forma, nós somos chamados a compartilhar o Evangelho, anunciando que o mesmo Deus que nos consola também deseja alcançar outras vidas. E é interessante aqui que, em primeira vista, aquilo que Asaf estava compartilhando era algo que a gente muitas vezes não gostaria de compartilhar. Eu quase me desviei. Eu quase resbalei. Eu pensava que Deus era bom, mas ao olhar para o injusto, eu vi que pode ser que Deus não seja bom. Ele passou aqui no Salmo 73 falando da sua experiência com Deus. E que não foi das melhores. Ele olhava e via injustiça no mundo. E muitas vezes é isso que a gente precisa falar para as pessoas. Mostrar a real. As coisas verdadeiras. O mundo sim jaz no maligno. As coisas não estão boas. E não é porque eu sou um cristão que tudo vai sair bem comigo. Não é assim que a vida funciona. Não é assim que o cristianismo fala. Pode ser que essas igrejas da teologia da prosperidade falam isso. Mas o que eles falam quando eles leem Salmo 73 e olham para fora e veem realmente os injustos prosperando? Mas também nós precisamos falar sobre aquilo que Asaf falou. Mas eu entrei no santuário e vi que as coisas aqui não é só isso que existe. Não é só isso. Eu estava olhando só para aqui agora, eu estava invejando essas coisas que não trazem felicidade. Mas quando eu olhei para Deus, quando também eu vi o fim desses injustos, eu percebi que Deus é minha fortaleza. E eu percebi que eu só quero estar com Deus. Muitas vezes, essa sinceridade no nosso coração é o que vai fazer com que as pessoas realmente entendam a palavra. Quando a gente parar de querer só falar das coisas boas e falar, não, essa vida não é fácil. Talvez as pessoas nos escutem mais. Porque a gente passa por situações difíceis, não passa? Ele fala, quando o meu corpo desfalecer, quantas vezes nós estamos doentes também? Quantas vezes nossa mente não está saudável também? Quantas pessoas em crise, de ansiedade, em depressão? E ele fala, mas Deus é meu refúgio, minha fortaleza. Deus é minha herança. Ainda que eu morra, isso tudo não é o fim, porque Ele me receberá na glória. Olha quantas coisas Asaf nos ensina aqui, meus irmãos. Por isso que ele fala, eu preciso proclamar as suas obras para as pessoas.
É isso que nós devemos fazer como igreja, é isso que nós devemos fazer como cristãos. Quando olhamos, meus irmãos, para finalizar aqui a história de Asaf no Salmo 73, nós enxergamos um homem que começou reconhecendo a bondade de Deus, mas que quase caiu ao perceber a prosperidade dos ímpios. No entanto, ele não parou na dúvida. Ele entrou no santuário, ele teve a sua perspectiva transformada e pôde, então, cantar a fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor. Essa jornada é a nossa jornada também. Nós passamos por isso todos os dias. Somos bombardeados por imagem de sucesso alheio, testemunhamos, às vezes impotentes, a injustiça que prevalece em tantos setores. No entanto, o convite da palavra de Deus é: entre no santuário. Aproxime-se de Deus e veja além das aparências, além do aqui e agora. Em Jesus temos o tempo perfeito, a presença garantida, a certeza de que a injustiça ela não é eterna, ela um dia terá fim. E é isso que nos mantém firmes, meus irmãos, confiantes e cheios da esperança, ainda que a nossa carne e nosso coração desfaleçam. Seja qual for o seu momento de vida, meu irmão, na mudança, na escassez, em vitórias ou de derrotas, em dúvidas ou incertezas, lembre-se dessas palavras. O convite do Salmo 73 é para experimentarmos a bondade de Deus e a fidelidade do Senhor, que nos sustenta, que nos consola, que nos transforma. Assim como Asaf, você também pode declarar: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as tuas obras. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque essa vida não é fácil. Essa vida onde nós vemos injustiças, onde nós vemos o mal prosperar, onde nós vemos tanta desigualdade social, tanta impunidade, Pai. Muitas vezes nós parece que vamos, Pai, resbalar, mas Tu, Deus, Tu nos sustenta, Pai. A Tua mão está ali nos segurando, mesmo nessas crises, Pai. E quando nós entramos no Teu santuário, quando nós contemplamos a Ti, quando nós ouvimos a Tua palavra, a Tua instrução, ela nos guia e nos mostra, Pai, que o fim não é este que nós estamos vendo, Pai. Que a injustiça será saciada. Ela não vai ter a palavra final, Deus. Senhor, quando nós olhamos para Ti, nós vemos um Deus que nos sustenta em meio a essas crises, Pai. Um Deus que nos ama, nos guia, um Deus que é bom de verdade, Pai. Um Deus, Pai, que é nosso refúgio, a nossa herança, a nossa fortaleza, Pai. Que a cada dia mais nós possamos chegar a Ti, Pai. Juntos, Pai, no Teu santuário, e possamos dizer a todos que estão na nossa volta, Pai, bom é estarmos com Deus. Mesmo vendo essa prosperidade, mesmo vendo todas essas coisas que nós vemos no dia a dia, bom mesmo é estarmos com Deus. Que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E que possamos proclamar a todos as obras das Tuas mãos. É em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso sustentador, que oramos.